gente vai de mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais para cantar um novo hino. Programa Hora Evangélica, um programa da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Picada 48 Baixa, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. O programa é apresentado pelo pastor Eduardo Paulo Stauder. Hoje é Sexta-feira da Paixão. Lembramos de como Jesus sofreu a morte na cruz. Eu quero te convidar para acompanhar este programa, para que você possa recordar como aconteceu a morte de Jesus e o que ela representa para a tua vida e para a vida do todo da criação de Deus. As palavras do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios mostram que a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Realmente, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura, se não for olhada com os olhos da fé. Loucura é quando a pessoa perde a razão, agindo fora dos padrões considerados normais. É loucura quando a pessoa não segue o que está estabelecido nos costumes, nas tradições. É loucura quando a pessoa rompe com os padrões estabelecidos e apresenta um novo jeito de compreender a realidade. A cruz era um instrumento de tortura por meio do qual se aplicava a pena de morte. Quem sofria esta morte era visto como pessoa amaldiçoada, desprezada, excluída da vida em sociedade. Aos olhos da fé, a cruz passa a ser compreendida de um novo jeito, como instrumento de salvação, onde Deus revela o seu amor para com o crucificado. Como entender que o crucificado não é mais um amaldiçoado e condenado? Como entender que a cruz deixa de ser um instrumento de condenação e punição e se transforma num instrumento de salvação? A cruz é loucura, porque inverte os valores de poder, de riqueza, de sucesso. O crucificado é fraco, pobre, desprezado, mas é junto a ele que se revela o amor de Deus, que renova a vida, traz perdão e salvação. Que a graça e o amor de Deus estejam contigo, para que você possa olhar para a cruz com os olhos da fé. Ouça agora a música Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, quem será
Você está acompanhando o programa Hora Evangélica da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Picada 48 Baixa. Hoje, sexta-feira da Paixão. Lembramos da morte de Cristo na cruz. Quero convidá-lo para ouvir agora como o Evangelho de João, no seu capítulo 19, nos relata, nos fala de como aconteceu a morte de Cristo na cruz. O Evangelho de João nos diz: Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, escreva: Este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica. Vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Este é o seu filho. Em seguida, disse a ele: Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Estas palavras do Evangelho de João nos contam como foi a morte de Cristo na cruz. Que possamos refletir sobre estes acontecimentos e sobre o sentido deles para a nossa vida de fé. Ouça agora a música Gólgota. Do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar.
não tendo alguém ao seu lado pra lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali a esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Como um cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro seguiu sem reclamar. Formosura nenhuma havia em seu rosto, pisado por nossos pecados sem nunca pecar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali a esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Deus, o seu Pai lá do céu, atônito olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir, tinha poder de livrá-lo daquela amargura, mas era mister nesta hora a Escritura cumprir. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali a esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Você está acompanhando o programa Hora Evangélica, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Picada, 48 Baixa. Hoje, sexta-feira da Paixão. É um dia de luto. Lembramos a morte de Jesus na cruz. Jesus enfrenta a traição, a prisão, o julgamento injusto, o sofrimento e a morte na cruz. Em meio a toda esta situação de dor, injustiça e violência, surge a pergunta: onde está Deus? De certa forma, é isto que um dos ladrões, que também estava pendurado numa cruz ao lado de Jesus, pergunta quando diz: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Jesus, onde está o teu Deus que não vem te salvar? Fica a pergunta. No sofrimento, onde está Deus? Esta é uma pergunta que nos acompanha neste tempo em que enfrentamos a pandemia. Diante da morte de mais de 300 mil pessoas em nosso país, diante dos hospitais lotados, com doentes aguardando um leito, diante de famílias que sofrem com o desemprego e diminuição de sua renda, nos perguntamos: onde está Deus? Deus está junto das pessoas que sofrem. Na cruz, Deus morre junto com Jesus.
Deus se torna vítima de um mundo violento e injusto. Na Sexta-feira Santa, somos lembrados dos nossos pecados que expulsam Deus da nossa presença. Qual era o lugar que restava para Deus neste mundo quando Jesus sofre a morte na cruz? Poderia Deus encontrar lugar para ficar no palácio ao lado dos governantes que condenaram Jesus? Poderia Deus encontrar lugar no templo junto aos sacerdotes? Poderia Deus encontrar lugar junto aos soldados que zombam de Jesus e o agrediam? Poderia Deus encontrar lugar junto à multidão que assistia à crucificação como um espetáculo? Diante da ambição dos governantes, do legalismo e fundamentalismo das lideranças religiosas, diante da brutalidade e violência dos soldados, diante da indiferença da multidão, só resta um lugar para Deus, que é morrer junto com o crucificado. Deus se torna fraco com os fracos e se coloca ao lado das vítimas deste mundo. A cruz acaba com as aparências e revela como a nossa maldade e injustiça não deixam espaço para Deus. Colocam Deus para fora e só lhe resta lugar junto aos que sofrem. A cruz está no centro da fé cristã, porque a cruz é o lugar que restou para Deus. Tudo está completado. Estas foram as últimas palavras de Jesus conforme o Evangelho de João. Ele não gritou por vingança, nem desejou o mal para aqueles que lhe faziam o mal. Simplesmente confiou a sua vida nas mãos de Deus. Assim, o amor de Deus se revela na cruz. Deus morre com Jesus, não o abandona no sofrimento. Sexta-feira Santa não é um dia qualquer. É um dia de luto no qual lembramos que os nossos pecados não dão espaço para Deus neste mundo. Que possamos parar, refletir, ler e relembrar os relatos da condenação, crucificação e morte de Jesus na cruz mais uma vez, encontrando na cruz de Cristo a presença de Deus. Jesus Cristo sofreu e morreu por você, por mim, por nós. Ele espera a nossa fé e o nosso comprometimento. Que a dor que surge com estas lembranças difíceis da morte de Cristo na cruz sejam seguidas da alegria e da luz que chegará com a lembrança da ressurreição neste domingo de Páscoa. Que o Senhor nos abençoe, que o Cristo crucificado nos traga a sua paz. Amém. Ouça agora a música Deus Perdoa. Deus perdoa o meu pecado, sim, pelo sangue de Jesus. Obrigado, ó meu Senhor, pelo teu imenso amor. Jesus, Jesus, Jesus. Se não fosse o meu Jesus me livrar naquela cruz, não teria essa
coração, não, não. Paz e amor no coração. Deus perdoa o meu pecado, sim, pelo sangue de Jesus. Obrigado ao meu Senhor, pelo teu imenso amor. Jesus, creia isto, meu irmão, o amor que o Pai mostrou. Nada, nada foi em vão, não, não, pois Jesus a te salvou. Deus perdoa o meu pecado, sim, pelo sangue de Jesus. Obrigado ao meu Senhor, pelo teu imenso amor. Jesus, Você está acompanhando o programa Hora Evangélica da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Picada 48 Baixa. Compartilhamos aos membros de nossa comunidade que, neste atual momento da pandemia e também seguindo as orientações do Sínodo do Nordeste Gaúcho, os cultos presenciais em nossa comunidade estão suspensos. Você e sua família são convidados a acompanhar pela internet as celebrações deste tempo da Paixão e neste domingo de Páscoa. Então, neste domingo, acompanhe o culto pelas redes sociais, pelo Facebook de nossa comunidade e também pelo nosso canal do YouTube. Quero convidá-la para se colocar agora diante de Deus em um momento de oração. Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos diante de Ti e reconhecemos que é fácil te rejeitar, pois queremos um Deus forte e não um Deus indefeso que morre na cruz, que mostra a sua fraqueza. Mas Tu conseguiste a vitória do amor sobre a indiferença e a violência. Deixaste-te levar à cruz para que todos os que têm uma cruz a carregar não fiquem sós e abandonados. Sofreste zombaria e desprezo para os que são zombados e desprezados por Tua causa possam suportá-lo. Morreste para que os moribundos não estejam sós na morte. Senhor, ajuda-nos a cuidar para que haja menos cruzes para as sepulturas daqueles que morrem de fome, de miséria, vítimas da violência. Menos cruzes para as sepulturas daqueles que morrem porque não tem ninguém que cuida deles. Menos cruzes para que não sejam levadas à morte por falta de amor. Tua cruz, ó Jesus, é sinal de amor que vence a violência e o egoísmo. Ajuda-nos a carregarmos a nossa cruz e a Te seguir de forma humilde e solidária, indo ao encontro de todos os que sofrem.
vivendo o amor e testemunhando a tua paz, anunciando a esperança da ressurreição. Amém. Jesus Cristo, ele tomou sobre si os nossos pecados. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, tomou os nossos pecados para que pudéssemos ter o seu perdão. Nesta sexta-feira da paixão, medite sobre este amor de Jesus que se revela na cruz e pense como você pode viver este amor para com as pessoas que necessitam de consolo e de amparo, para com aqueles que vivem situações de dor e sofrimento. Que a paz do Cristo crucificado te acompanhe. Amém. Assim chegamos ao final de mais um programa Hora Evangélica e agradecemos à Rádio Colorense pelo espaço que nos é aberto. Agradecemos a você que nos acompanhou aqui pela rádio, a você que nos acompanhou pela internet. Que Deus possa estar ao lado de vocês, lhes trazendo a sua paz. E fica o convite para que você nos acompanhe na próxima sexta-feira, às 11 horas, em mais um programa Hora Evangélica. Nos despedimos deixando com você a música Seu Nome é Jesus de Nazaré.
paz.